se tornando um tanto quanto incrédulo no que a gente ouve. O que acontece é o seguinte, chegue, varão, venha pra cá, Eu ia seja dar um bem-vindo. exemplo também da Dinha, quando ela foi na igreja, ela é casada com o Alex, aí Pode o chamar, cara velho. chegou, não é isso que te digo que você vai casar. E eu já Eu casada. casada. Aí a mulher falou assim, ela falou, não moço, eu já sou casada. Aí ela vira, então quem é que vai casar aqui? Aí a outra, então é Então, pra não. mesmo. Irmão, é Aí, por isso que eu complicado. não acredito muito. Não, veja bem, Edson. O que acontece? Não é porque há pessoas que elas são picaretas, não é porque tem pessoas que são mal intencionadas. A gente não vai desacreditar naquilo o que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina que o Espírito Santo usa irmãos na igreja através de mensagens proféticas com 3 objetivos: para consolar, para exortar e para edificar. É bíblico, isso tem. Agora, a questão é que essas coisas, ou seja, esse exercício do dom de profecia precisa ser averiguado, avaliado pelas escrituras sagradas, pelo conteúdo. Por exemplo, um caso desse é evidente que a pessoa ela está falando por si mesma. Não tem nada do Espírito Santo nisso. Ela está chutando. Você entendeu? Aquilo que deve ser... Venha, varão, seja bem-vindo aqui. Amém. Faz, Beto. Tudo bem, meu irmão? Fica à vontade, viu? Sabe o esquema, né? Pergunta fácil só, viu? Difícil não, meu irmão. Chega assim, não assustando eu. Então, a gente está estudando Apocalipse. Já aproveita aí, varão, me ajuda. Então, amados, o que acontece? A questão da profecia, né, o dom de profetizar, ele é bíblico. Porém, a gente precisa ter cuidado no conteúdo dele. Tá certo? Inclusive julgar o conteúdo da profecia e o caráter da pessoa que está profetizando também. Os dois. EBD você tinha falado. Isso, exato. Não adianta a pessoa ter o dom se a pessoa não tiver caráter. Tem que julgar os dois. A igreja tem que fazer isso. A questão, só para a gente não desviar muito do foco, que é a questão sobre essas mensagens, essas falas a respeito do final dos tempos, né? Olha, está acontecendo isso aqui é um sinal dos finais dos tempos. Não, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o tempo que a gente está vivendo? Quais são as características? Aí nós estudamos na aula passada. As características são homens que são religiosos, que são maus, não são exemplos, muitos, em grande quantidade, e isso nós estamos vendo, irmão. Mas não é o que a gente está vendo que vai confirmar a Bíblia. Não, a Bíblia já está falando isso, para mim não é novidade. Isso para mim não é surpresa. Então eu não estou... E tem mais uma coisa... a vinda de Cristo não vai ser assim, quando acontecer mesmo o arrebatamento da igreja e tal, o mundo não vai assim, na hora, né, no momento, não vai ter assim um sinal assim extraordinário, não. Nós estudamos e lemos na semana passada Lucas, dizendo que a vida das pessoas serão semelhantes como foi nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? As pessoas casavam, se davam em casamento, faziam tudo que cotidianamente estavam fazendo. A vida normal, mano. Segue a vida que segue, né? Então essa vida que a gente vive hoje, normal, né? Todo mundo trabalhando, os irmãos servindo a Deus e tal, o mundo indo de mal a pior, que a gente sabe que é um fato mesmo, já há bastante tempo, né? Mas não tem nada extraordinário. Não vai surgir isso e aquilo, não. As coisas já estão acontecendo há tempos e a vida vai ser essa aqui, normal. E aí quando se menos esperar, aí sim, Jesus arrebata a igreja, numa linha de pensamento que a gente está adotando aqui, que é o chamado pré-milenismo. Né? Então, faltou, né, para relembrar. Lembrar. Então o que acontece? A vida ela segue, normal. Não vai ter nenhum evento extraordinário, tá certo? Agora a gente já está identificando que as coisas estão se intensificando. Sempre houve terremoto? Sempre houve terremoto. Mas o volume, a quantidade, né, que está acontecendo em todo o mundo, de um século para cá mais ou menos, ela tem crescido assustadoramente. As guerras... mais intensa. Oi? Também, né? Isso, as guerras também, a fome também, as doenças também. Então todos esses são sinais chamados de princípio de dores. A metáfora é de uma mulher, né, em trabalho de parto, ou seja, as cólicas vão se intensificando, né, Mandila? A gente tem uma irmã aqui, sabe muito bem, teve filho, então sabe do processo. A gente que teve filho, né, acompanhou a esposa, também sabe que teve normal, lógico, né? A tal da cesárea lá não sabe desse processo. Trabalho que os homens têm, né, para cuidar da criança também, né? Não, mano. Comparado com a mulher, o negócio a gente tá bem
Bem, né? Tranquilo aí. Então, essas dores de parto, elas vão se intensificando, as cólicas. Então, é o princípio de dores. À medida que vai aumentando essas cólicas, né? Então aí é sinal que a criança está chegando, está vindo, vai nascer. Então é essa metáfora que Jesus e a Bíblia pegam no Novo Testamento para falar a respeito da vinda de Cristo. Então são o princípio das dores. Olha só, é o princípio só. Então o que a gente está vivendo é só o princípio dessas coisas. Isso relacionado ao final dos tempos. Então toda essa desgraça toda é o princípio. Nós começamos. Nós estamos no início do final dos tempos, mas é o início. Tá certo? Então, se a gente adota o sistema pré-milenista, que não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Então a gente sabe que aqui está o começo do fim. Então, a qualquer momento desse, nós poderemos ser arrebatados. E aí sim, aí nesse último período, 7 anos, aí vai se intensificar de uma maneira assustadora. O milenista também, não é? Sim, não, porque ele não vai colocar esses 7 anos, né? Ele não vai colocar aquele período e tal. É diferente o ponto de vista. É um pouco diferente. Mas vamos acreditar e vamos adotar então essa questão do pré-milenismo. Tá? Até o amilenista também ele vai aceitar que... É porque assim, o amilenista, o Erickson, ele vai pensar o seguinte, que esse milênio não é literal, não é 1000 anos literal como o pré-milenista, né, acredita. Então o amilenista... Para eles, desde a morte e ressurreição de Cristo, esse milênio espiritual já começou. Essa perseguição da igreja, essas dificuldades todas, esse mundo em decadência moral, ética. O amilenista. Então eles acreditam que desde a morte e ressurreição de Cristo, esse milênio, né, que não é literal, é figurado, ele já começou. Essa é a questão. Mas que vai se intensificando, isso é fato. Agora a questão então, a gente precisa ter em mente isso. Irmãos, a vida é normal, segue normal. Não haverá nenhum evento extraordinário. Eu estou falando antes do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o que haverá? A gente entende. A falsa paz. Né? 3 anos e meio de falsa paz. Depois desses 3 anos e meio de falsa paz, aí sim, quando se revelar aquele anticristo, que é o líder mundial, junto com o falso profeta será aquele que dará apoio ao líder mundial, que é o anticristo, aí sim. Aí Deus, inclusive... Esses 3 anos e meio vai ser de grande perseguição. Aí começa a desenrolar um processo de juízo de Deus, que a gente vai estudar na semana que vem, provavelmente, ou na outra, que são os selos, as trombetas e as taças de Deus sendo derramadas sobre a terra, que são símbolos da ira de Deus, a ação de Deus para trazer juízo na terra. Aí sim, aí haverá grandes sinais. O céu, né? Os astros, aí o negócio vai ser as estrelas, né, caindo e o mar se tornando em sangue. A princípio vai ser 1/3 parte da humanidade morre. Imagine, irmão, de uma vez só. Isso é numa tacada só. Então se a gente tem hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 3 seria 1/3, seria o quê? 2,7 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Vamos arredondar aqui. 2, a China, né? A China tem menos. A China tem 1 milhão e pouco. 1 bilhão e alguma coisa. Não, 1 bilhão. É mais de uma China. Então 2 bilhões, né? Diga, minha irmã. Eu estou falando aqui no final dos tempos, olha para cá, ó. Essa aqui, ó. Ai, que coisa Eu sabia, tá vendo? O senhor falou agora o rio se transformando em sangue. Eu recebi essa semana um vídeo de um grupo lá de Fortaleza. Eu esqueci, eu nem abri, não me dei nenhum trabalho. Amém, glória a Deus. Já excluí. Graças a Deus. De uma imagem realmente de um rio, num país aí que eu esqueci o nome, até esqueci. Olha aí, ó. A água escorrendo assim, ali, o formato do rio. Isso. Vermelhinho, quando é que ela foi? São dessas coisas que eu estou falando de sensacionalismo, é justamente isso, né? Eu falei, Jesus, eu nem abri. Isso, que são essas coisas que para nós, irmãos, meu Deus, não tem, sabe, base nenhuma, significado nenhum, é sensacionalismo, tá? Para vender jornal, é para viralizar no YouTube, é para tudo isso, né? Então, são coisas que não irão acontecer agora, isso é fato. Mas então, nesse tempo, aí sim, vai se intensificar. Então, nesse tempo haverá grandes mudanças climáticas na natureza, na sociedade, grandes mudanças repentinamente.
Porque são os juízos de Deus se intensificando de uma maneira parcial no começo e depois mundial, né? Então o negócio vai ser feio. Demônios à solta aí de uma maneira assustadora, a permissão de Deus da maldade crescendo, porque a igreja ela foi tirada. São 7 anos e meio, não, uns 3 anos e meio. Últimos, né? É. Então, percebe? Agora, antes não, irmãos. Antes não. Tá tudo normal. Agora, a gente que é espiritual e discerne bem todas as coisas, a gente vai se identificando que como está andando a humanidade, como está andando a religião, aí a gente vai já distinguindo. Fala, olha, de fato, a gente já está vivendo momentos que aparenta ser esse começo, esse princípio de dores. Porque nós vemos a apostasia de uma forma muito grande, ou seja, as pessoas desviando da fé de uma maneira muito grande, né? A gente não via isso há algumas décadas atrás. Esse volume todo de pessoas, porque hoje a gente vai na rua, a gente vai lá evangelizar as pessoas, a maioria, grande maioria delas, participaram já de uma igreja evangélica, né? Participaram inclusive em ministérios e tal, e se desviaram assim. Então a gente vê esse volume muito grande de pessoas desviando da fé. A gente vê a fé como um motivo de comércio, a religião a gente vê como grandes escândalos, né? Em grande volume. A gente vê pessoas que, na verdade, elas professam Cristo, mas não vivem o Evangelho de uma forma muito volumosa. Nós temos 45 milhões de evangélicos no Brasil, irmãos. 45 milhões. Aí a gente pega igrejas, né, como essa aqui, quantos membros tem aqui, Beto, tu que é mais tal? 300, 500, aqui. 300 aqui. 300 aqui. Então a igreja relativamente, não é pequena ainda, né? As igrejas que a gente, as megas igrejas aí com tanto, não sei quantos mil membros, né? Aqui é uma igreja até relativamente pequeno, médio porte. For avaliar de modo empresarial, é médio porte, né? Então, você pega aqui 300 pessoas. Vocês acham de fato, irmão, que 300 pessoas aqui são convertidas, discípulos de Jesus, se parecem com Cristo, dão testemunho? Tem certeza da salvação? E são salvas? Aí você pega, de repente, na sua igreja, que tem 70, 80, 90, quantos ali faz por amostragem? Você pega, então você vai pegando essas igrejas, então desses 45 milhões, quantos de fato dão testemunho? Meu Deus, a gente sabe muito bem como que está a situação dos nossos irmãos, né? Do evangelicalismo no Brasil, mau testemunho. É gente na política, é gente na empresa, é gente no comércio, é gente em todos os ramos da sociedade que estão carregando o nome de cristão, mas não são na essência, não são regenerados. Não é gente de Deus, não é gente que se parece com Cristo, dão mau testemunho. É um volume assustador disso, irmão. Esses televangelistas, meu Deus do céu, é só escândalo. Não é? É gente em todos os ramos da sociedade, e em evidência que é gente que não se parece em nada com Jesus. É só ligar a rádio, é só ligar a televisão em esses programas televangelísticos. Meu Deus, o conteúdo não tem nada a ver com Bíblia. Não é verdade, irmão? Gente, cada mensagem que ouve no YouTube, meu Deus do céu, é cada coisa que a gente fica assim abismado, como dizia na minha terra, minha mãezinha, boquiaberto. Meu Deus, agora muitos vão se alimentando daquilo, dizem, não, que mensagem boa, que coisa de Deus, é nada, irmão. A gente vai estudando a palavra e a gente vai percebendo, meu Deus, olha quantas pessoas sendo enganadas, quantas pessoas se alimentando daquilo que não é palavra de Deus, olha quanta gente sendo guiada. Como Jesus disse, são cegos guiando cegos, e estão indo tudo para o abismo, não é? Então, todo esse perfil, a gente percebe que isso são evidências, que o negócio está caminhando para o final, não é? Porque a Bíblia já disse que isso ia acontecer, então para nós não é novidade. Agora o que a gente deve fazer? Nós devemos comparar tudo isso, a Bíblia, e compararmos nós em tudo isso. Aqui eu acho mais interessante, não é, irmão? Não adianta também falar, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui é falso profeta, mas e eu? E eu nesse meio todo? E para que serve todo esse conhecimento? Só para criticar os outros? Só para discernir o que está errado nos outros? Não. Agora eu pego isso aqui e avalio a minha vida. Aqui é o mais interessante, não é? Porque eu preciso, irmãos, tomar muito cuidado para não me perder no meio dessa confusão toda, dessa Babel toda.
Porque a característica também dos últimos tempos é uma religião que é chamada de Babilônia. Ventos de doutrinas. Exato. Uma religião chamada de Babilônia. O que é a Babilônia? Prostituta. E o que tem de religião, irmão, que é uma prostituta e não é noiva de Cristo? Que a noiva é virgem. A noiva é imaculada. A noiva é santa. A noiva não tem ruga e não tem mácula. A noiva é aquela que ama o noivo, almeja o noivo mais do que qualquer coisa. Mas o que a gente está vendo são muitas prostitutas. Estão se prostituindo, sabe com o quê, irmão? Com aquilo que chama o capítulo, acho que é 18 e 19 de Apocalipse, né? Vamos conferir lá. Estou falando tanto aqui, não estou falando nada de... Estou citando muito o texto bíblico, as mulheres ficam meio desconfiadas, né? Aleluia. Olha aí, ó. Está vivo. Falei 18. Eita, meu Deus do céu. 17, 18. Daqui a pouco é o meu, como é? E até o 18 e até o 19, Qual é o né? capítulo? Pastor? Apocalipse 17 até o 19. Tá? A gente vai ver esse perfil dessa religião, né, que cresce, chamado de a Grande Babilônia, também de Egito, né, remetendo lá aos tempos antigos. A Babilônia era idolatria pura. Adornada entre ouros e pedras preciosas. Exato, que faz comércio das almas dos homens, né? Então, a gente vê esse perfil aqui. Então, aqui a gente já identifica que hoje, irmãos, isso já é uma realidade. Não como será no final dos tempos mesmo, mas já é uma realidade. Então, nós estamos nesse começo, tá certo? Nesse princípio de dores. Então, foi na aula passada que nós discutimos tudo isso. Eu dei aqui uma longa introdução, fiz uma grande recapitulação, para a gente entrar, então, na aula de hoje, que é justamente sobre a ressurreição. Então haverá ressurreições antes que isso aconteça, mas isso já está então sendo evidenciado por esses fatos que nós já identificamos. E por que nós identificamos? Porque nós conhecemos o que a Bíblia diz a respeito desse tempo. Então a gente pega o texto bíblico é mais ou menos como uma lupa. As coisas estão lá, não estão? Só que está tão pequenininha que não dá para enxergar. A gente pega a Bíblia com uma lupa e fala, nossa, está aqui mesmo. Então a Bíblia é isso, é a lupa. A gente já está enxergando então pelo texto bíblico que as coisas estão acontecendo. Muitos não estão discernindo. Muitos estão displicentes, vivendo uma vida como se nada tivesse para acontecer. Crentes, vivendo uma vida mundana, né? Ajuntando muito para si e nada para Deus, ou seja, vida espiritual com Deus não tem. E a gente lembra lá de Lucas capítulo 16, não me falha a memória, capítulo 12, né? 12. Capítulo 12 vai falar do homem lá que juntava nos seus celeiros lá muita coisa e tal, e veio uma voz dizendo, louco, tu tens preparado para quem será e tal, se essa noite pedir a tua alma. Então, isso, louco é doido, é louco, comparado como louco, né? Então, o capítulo 25 também é chamado das virgens loucas, aquelas que não cultivam uma vida de comunhão com o Espírito Santo, é o simbolismo que tem lá, né? Entre outros. Então, a gente percebe, irmãos, que gente vivendo de uma forma displicente, vivendo uma vida sem testemunho, vivendo uma vida superficial espiritualmente, não tendo a prioridade na sua vida o testemunho de Cristo, o servir a Cristo, o anunciar Cristo, mas em construir impérios, né? Os líderes, os outros cristãos em conseguir benefícios de Deus para a sua vida particular, individual, percebe? Então isso eu estou falando de prioridades, eu não estou falando que algumas coisas dessas não são legítimas. Eu estou falando que quando essas coisas elas viram prioridades, a Bíblia vai alertar, cuidado, você não deve viver uma vida assim, porque quem vive uma vida assim se esquece da sua missão principal, que é ser luz do mundo, sal da terra, compartilhar o Evangelho, edificar vidas, viver uma vida para Deus, irmãos. Tá certo? Se a gente tem isso como prioridade, as outras coisas, elas são naturais. E a gente sabe equilibrar isso. Não é? Agora a gente tem que identificar o espírito da época. O que é o espírito da nossa época? Eu acho interessante essa questão que a igreja precisa, quando eu digo igreja, eu digo o crente, o discípulo de Jesus. Deve identificar e deve fazer a leitura do que está acontecendo na sua geração. Marina Silva, aquela candidata a presidente, ela disse que os analfabetos não são as pessoas que não sabem ler e escrever.
Os analfabetos são aqueles que não sabem fazer a leitura do seu contexto social ou da sua vida. Olha que coisa interessante. Ela é professora. Opa, professor e muito mais, né? Então olha que coisa interessante, não sabe fazer a leitura, não sabe discernir o que está acontecendo, irmão. E a maioria, infelizmente, dos crentes são alienados da vida, do mundo, da realidade. É por isso que vivem uma espiritualidade sem conexão nenhuma com a realidade. A vida deles são dentro de igreja. Acabou ali, irmão, parece que desligou a chave. Não é? Vai viver uma vida totalmente mundana, sem propósito, não tem missão nenhuma. A vida deles se resume a cultos, a idas e vindas à igreja, e o resto é secular. A minha vida é secular. Como assim? Eu acho que isso não existe. Para um crente não existe uma vida secular. Ele não pode ter uma vida ministerial, uma vida social, uma vida familiar, uma vida profissional. Isso não existe, irmão. Não é? Quantas vidas esse bendito tem? É por acaso gato? E tem 7 vidas? Né? Então a minha vida, ela é minha vida com Cristo, a minha missão. E tudo isso aqui é integrado. É por isso que eu sou o que sou na igreja, exercendo algum ministério, sou mesmo dentro da minha casa, na família, devo ser o mesmo lá na profissão, devo ser o mesmo na empresa, né? Na sociedade, entre os vizinhos, eu sou o mesmo. Eu tenho uma missão. E essa missão, ela vai ter que ser uma realidade em todos esses contextos. E eu tenho aspectos da minha vida, mas que são tudo integralizado. Então eu sou um discípulo de Jesus, não só na igreja, não só na sala de aula, mas eu sou um discípulo de Jesus na praia, discípulo de Jesus no shopping, fora do olhar dos irmãos, que isso está meio difícil hoje em dia, né? É difícil, onde você vai tem crente, não tem não? Você é de câmera mais, crente para todo lado. Então essa é a questão, essa espiritualidade que não tem conexão com a realidade. Então vivem alienados. É por isso que crente não faz diferença na sociedade, embora tenha 45 milhões. Numa população de 200 milhões. Então nós somos mais do que um quarto, né? Mais do que um quarto. Mais do que um quarto de 200 milhões, 45 milhões, está indo para 50. Pode juntar 50 aí, não, tá? Para arredondar o negócio. 5 milhões é besteira. A gente, daqui para amanhã a gente consegue esses prosélitos aí. Esses religiosos para integrar a folha do IBGE lá para colocar mais 5 milhões. Isso é fácil. Isso é tranquilo, né? Já nós conseguimos. Então, deve ser. 50 milhões, vamos arredondar aqui só para ficar mais fácil a matemática. Então nós somos aí um quarto da população do Brasil, irmãos. Mas que diferença a gente faz? Nenhuma. As estruturas que nós temos, sejam elas física, arquitetônica, mão de obra, que diferença faz uma sociedade, no bairro? A gente já discutiu isso várias vezes aqui em outras matérias. Se a igreja que a gente congrega, se sair daquele bairro, se sumir dali, se for implodida, se pegar fogo, se sumir, sei lá, se virar alguma coisa, que diferença faz? Percebe? Um vizinho não dá, graças a Deus. Às vezes dá, porque não tem mais carro na frente da garagem, não faz mais barulho, e aquelas coisas todas que a gente sabe, né? O prejuízo que a gente causa num bairro. Vocês percebem? Então isso aqui já tem sido mais do que evidência do que o negócio está indo para o buraco, né? Só que nós em tudo isso, quem nós somos? Aqui é a pergunta chave. Quem eu sou nesse contexto? Porque se eu sou um discípulo de Jesus, se eu vivo lá com as virgens prudentes, cultivando uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de reflexão bíblica, uma vida de crescimento espiritual, né? Essa vida onde eu cresço em Cristo, onde eu sou mais parecido com Jesus, aí eu, independente desse contexto desfavorável para o Evangelho, eu ali sou edificado por Cristo, eu sou um remanescente naquele contexto, eu sou um discípulo de Cristo no meio talvez de muitos que não são. E essa é a pergunta mais séria que tem. Então quem sou eu nesse contexto? E é aqui que a gente deve tomar cuidado, e é aqui que a gente deve diariamente fazer a pergunta: qual é a minha situação? Como eu estou, Jesus? Espírito Santo, mostra-me, santifica-me. Porque o discípulo de Cristo, ele está numa constante santificação, irmãos. E o que é a santificação? Não é eu me separar no monte 10 dias, 20 dias, 40 dias. Não é isso. Talvez isso pode fazer parte, mas não é isso.
Santificação não é eu ter nenhuma relação nos contextos sociais. Não é? Ah, não vou nesse lugar, não vou nesse lugar, não vou nesse lugar, que eu estou me santificando. Pelo contrário. Não é se isolar. Não, pelo contrário. Quem mais santo é, mais ele pode se aproximar do pecado. Porque ele vai influenciar o pecador. É o que Jesus fazia. É não se deixar envolver pelo pecado. É o que Jesus mais fazia. Jesus estava em locais onde as pessoas evidenciavam mais pecado. Era a casa de prostituta, era a casa de leproso, era a casa de ladrão, era a festa de ladrão. Jesus estava lá naquele local, irmão. Só que não foi nada disso. Sim. Então, a santificação não é eu me isolar. A santificação é eu crescer nessa comunhão com Deus a ponto de cada vez mais, à medida que eu vou crescendo em comunhão com Deus, eu posso me relacionar. Porque ao invés de eu ser influenciado, eu irei influenciar. Porque, amados, se eu creio que o poder do pecado é maior do que o poder da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo em minha vida, então eu estou perdido, eu estou lascado. Então eu estou falando que a Bíblia está mentindo quando ela diz assim, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Qual é o poder maior de santificar o pecador ou do pecador me contaminar? A gente vê em Cristo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quer dizer, não tem nada a ver com a matéria. Não, então não faça. Não vai me desviar. Mas não diretamente. Sim, diga. Entendeu? Mas tem a ver com isso, com santidade. Sim. Com Sim. se relacionar e não ser. Entendeu? Sim. Eu vou citar um exemplo assim. Eu começo um diálogo com o Senhor criticando alguém. Uhum. Seu papel como cristão santificado, qual seria? Então, aí depende. O criticar, porque assim, para mim o criticar tem dois... Criticar de maneira negativa. Murmurar, falar mal. É isso. Assim, sem propósito nenhum, Isso. sem discernir nada. Não aquela crítica que constrói, mas que destrói. Sim, meu papel É ali repreender Não e é? exortar, lógico. Foi mesmo. responder. Obrigado. Sim, só isso. É só isso. Bom, então. Você não pediu pergunta fácil, rápido? Então tá certo, obrigado, é verdade. Não foi fácil a pergunta? Foi? Então, a santificação a gente vê em Jesus, quando uma mulher, que ela era impura, né, tinha um fluxo de sangue, na lei de Moisés, se qualquer homem tocasse naquela mulher, ele ficaria impuro, o homem. Não é isso? No caso de Jesus foi diferente. Quando a mulher toca em Jesus, Jesus não ficou impuro. Foi Jesus que purificou a mulher. Porque qual é o poder maior? É o poder da santificação, é o poder do sangue de Jesus, é o poder de influência. Então, infelizmente, o que nós temos visto é justamente o contrário. Né? A gente às vezes não pode se relacionar com algumas pessoas que a gente já é influenciado por essas pessoas e peca, e dá mau testemunho. Calma aí, tem alguma coisa errada nesse processo, irmãos. Tem alguma coisa errada. Se a igreja evangélica no Brasil fosse esses 45 milhões de discípulos e discípulas de Jesus, pode ter certeza que esse país seria outro. Se aquela cambada, quer dizer, bancada evangélica, né? fosse de fato evangélicos, discípulos de Jesus, eles estariam influenciando aquele local, aquele covil de salteadores, de ladrões. Mas eles estão. Então, porque não são, Negativamente, irmãos. né? Agora veja só, a gente percebe então que a gente deve pegar esse contexto, esse discernimento, esse conhecimento e agora tomar cuidado comigo. Eu sou a pessoa mais importante nesse processo. Porque não adianta entrar na sala de aula, identificar uma coisa ou outra e eu me perder. Né? Que vantagem tem isso? Então eu vou me preservando na presença de Deus e a gente vai discernindo, tá certo? Essa é a questão. Discernindo quem é e quem não é. E a gente vai salvando aqueles que podem salvar, ou seja, por compartilhar a vida de Deus, dar o testemunho, servir de referência, intercessão, compartilhar a palavra. Então, aqui tudo bem. Aí o que acontece? Nesse processo todo, irmãos, haverá a questão do que o homem mais teme, a morte. E a gente então vai trabalhar hoje sobre a questão da morte e ressurreição. Quantas ressurreições haverá? Quem ressuscitará primeiro? Aí a gente pega o texto já em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17.
A gente já começa por aí. 1 Tessalonicenses. Na verdade, antes disso, eu vou falar de outra ressurreição, mas pode separar, não tem problema não. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versos 16 e 17. Mas não leia ainda, tá? Se quiser deixar aberto aí na Bíblia, tudo bem. Mas a gente pega lá o Evangelho de Mateus, porque no Evangelho de Mateus já vai mostrar no Novo Testamento, fica à vontade. A gente vai ver no Evangelho de Mateus uma ressurreição, capítulo 27, uma ressurreição do Novo Testamento. A primeira ressurreição do Novo Testamento, no sentido que a gente vai tratar, porque houve antes. Houve a de Lázaro, houve aquela Tabita, né? Tabita, o filho da viúva lá, de Naim. Né? Então houve outras ressurreições individuais. Aqui a gente vai ver no capítulo 27, essa ressurreição que ela é coletiva. Então houve ressurreição no Novo Testamento antes disso? Houve, essas que eu citei para vocês. Pelo menos que eu me lembro agora, né? Se tiver outra aí, me ajude, né? Essas três pelo menos que eu lembro. O filho da viúva de Naim, a Tabita e Lázaro. Filho de Jairo. Filho de Jairo. Filho de Jairo também, né? Tabita. É a Tabita. Tabita é a Jairo. Isso. Não. Não? Sara, filho de Jairo, Sara. A de Dorcas também houve e tal, né? Mas que foi depois um pouquinho disso, lá em Atos, né? A filha de Sara chamava, a filha de outro chamava Sara, né? Filha de Jairo? Filha de Jairo. Não sei, mano. Não, era... Sei não. Como é? Não, a Tabita foi a palavra que foi proferida lá, né? Não é isso? Agora essa informação é extra-bíblica, não? Então... Filha de Jairo não era... é um nomezinho bem... É tão simples. Talita come. É Que ele isso diz. mesmo. Mas Talita não é o nome dela. Talita é a palavra em aramaico, dizendo menina, a ti te digo, levanta-te. É por isso que eu estou... Isso, né? Mas acontece o seguinte, irmãos. Então no capítulo 27, aqui, o verso de número 49, não, 50, né? 50 em diante. Vamos ler o texto? 27 de Mateus, verso 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Verso 51 agora. 51 do capítulo 27 de Mateus. O verso 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, isso aqui é um eufemismo, né? Estavam mortos, foram ressuscitados. Verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, Jesus morre e na morte de Jesus, então, há uma ressurreição de muitos. Olha só, muitos irmãos em Cristo, no caso que a gente considera do Antigo Testamento, que ressuscitaram, entraram na cidade de Jerusalém e foram reconhecidos. Ou seja, então a gente deduz que esses que morreram eram aqueles que tinham morrido há pouco tempo. Talvez não. Falei? Sim. Dentre os mortos, dos mortos. Isso. E de mortos. São ressurreições, né? Diferentes. Então a gente está falando aqui de ressurreição dentre os mortos. É isso. Não é isso? Dentre aqueles que estavam mortos, eles ressuscitaram. Então muitos aqui e eram conhecidos. Então de repente morreu naquele dia, morreu uma semana atrás, um ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Não podia ser 100 anos atrás, porque não tinha como reconhecer. Então se reconheceram é porque pessoas viveram ali próximo, né? Daquele período ali. Então essa aqui há uma ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscita. Ele é chamado de a primícia, o primeiro dentre os mortos. Então ele é o primeiro que ressuscita. Depois a gente vai ver essa linguagem naquele contexto do Antigo Testamento de colheitas, né? E essa é a ideia do Apocalipse, de colheitas. Então Deus vai colhendo os seus. É por isso que tem o joio, tem o trigo, tem a ceifa, né? Então são metáforas que a Bíblia vai usar para falar das ressurreições e julgamentos e tal. Só que só depois do intervalo, só depois dos comerciais, é que a gente vai entrar então aí nessas questões todas. Tudo bem, irmãos? Podemos ir para o nosso intervalo? Pode ser? Pode. Então bora lá que o sinal já deu.